que Deus falou com o Mateus foi, dias antes porque foi ali quando tava começando a pandemia. Na verdade foi bem impactante, gente, porque é o seguinte, homem, eu não costumo ser tão, assim, coração de pedra, né, mas naquele ponto ali, então são 3 pontos importantes, né, essa questão da idolatria, né, que depois eu identifiquei que a carreira estava como um ídolo na minha vida, estava realmente tomando o lugar da vontade de Deus. E também tem uma questão de uma grande diferença do que é vontade de Deus e do que é permissão de Deus, né? Porque muitas vezes Deus permite que nós vivamos algumas coisas, mas não era a vontade dele. Então ele permitiu que eu estivesse nas Filipinas. Eu fui discernir isso depois, né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que existe para abençoar sua casa, sua família, o seu casamento. O podcast A Gente É Família! É isso aí. Pelas vozes, você já percebeu que a gente tem convidados aqui hoje nessa mesa, convidados muito especiais, são amigos queridos do coração, fazem parte conosco da nossa comunidade de fé, e é um casal que tem uma história de vida maravilhosa. Eu gostaria de apresentar Mateus e Fran. Uma salva de palmas! Bem-vindos! Obrigada. Por favor, se apresentem. Obrigado, pastor, pastora. Então, meu nome é Mateus Song, tenho 30 anos, sou marido da Franciele, somos pais aí de 3 filhos. Vou deixar a Fran falar um pouquinho, senão eu já começo falando tudo. Já. Vai entregar tudo. Eu sou a Franciele, eu tenho 29 anos, nós temos 3 filhos, né? Temos a Lara, que vai fazer 9 anos, temos a Bela, de 4 anos, e o Davi, que tem 2 anos, que deu uma reviravolta aí na nossa história também. É verdade. A gente vai contar um pouquinho mais aí, né, nesse bate-papo. Por favor, vamos conhecer todos eles, né? Que bom. Vocês têm quantos anos de casado? Estamos há 7 anos casados e juntos desde 2013, e teve ali algumas situações ali que a gente vai compartilhar. Pausas. Teve uma pequena pausa, né? Mas vocês se conhecem desde 2013? Desde 2013. 12 anos, então, se começou a conhece. namorar final de 2013. Muito bom. De 2013. E é uma família linda, né, meu amor? Lindos, A gente que acompanha a história de vocês já há alguns anos, né? Sim. Já há alguns anos. É verdade. Temos acompanhado a história de vocês, a gente vê tudo que Deus tem feito, os presentes que Deus deu a vocês, que são os filhos, Sim. que são herança do Senhor. E eles têm uma história linda, além deles serem lindos. Não, pra quem não casal sabe, gente, modelo, né? modelo. Obrigado, Mateus Song é Mr. Brasil. Eu quero que você comece contando essa história pra gente, vai. Vamos Como é que falar foi um pouquinho isso? aí brevemente. Então, 2017, né, eu ganhei como Mr. Brasil e também participei do Mundial representando o Brasil. Tive o 3º lugar, né? Fiquei no 3º lugar no Mundial. E também modelei por muito tempo, fiz carreira internacional, fiquei uns 2 anos e pouco, mais ou menos, trabalhando full time como modelo. E também tenho negócio aí da família, sempre no mundo da moda, né? Com roupa, com imagem pessoal, enfim. Muito tempo aí nessa área, né? E continuo nessa área até hoje. É verdade. Olha só que honra, chique, o Mr. né? Brasil. A gente não Mr. tem medo de Brasil. falar que é o casal mais bonito da igreja? Não, frouxo, né, gente? Não vamos nem discutir isso aqui. Olha isso aqui, para. Todos os dois são muito lindos. Mas calma que a gente não vai falar hoje sobre beleza no casamento. Poderia ser um tema, né? Poderia ser um tema, é verdade. Aí é interessante, inclusive, até pela história de vocês, para falar quanto a beleza não é tudo, né? Com Porque certeza. vocês tiveram assim alguns percursos ali no casamento que vocês vão mencionar. Sim. E não foi isso que segurou o casamento, Não, né? não. Teve Não é coisas ela que muito, sustenta. não é o que sustenta. Teve coisas muito mais importantes que realmente Com foram certeza. fundamentais. Então é de mencionar isso aqui. Às vezes a gente se preocupa tanto e é importante cuidar da aparência, cuidar para o seu cônjuge, para você estar bem, né? É importante você cuidar, mas não é isso que segura o casamento. A Exatamente. beleza é importante, mas deixa eu já fazer uma coisa aqui. Se você quer viver beleza de verdade na sua família, já confere se você está inscrito nesse canal. É isso aí, gente, por favor. Para você acompanhar todo o conhecimento, a gente tem pelo menos um vídeo por semana e tem vários cortes, vídeos curtos para você receber toda semana e está, de fato, investindo conhecimento na sua família. Já deixa o like aqui nesse vídeo que vai
você vai dar um recado para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e você vai continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer o seu casamento e vão fortalecer a sua cultura e o seu conhecimento com relação à família, né? Educação dos filhos e assuntos que são tão importantes que a gente está discutindo aqui no podcast. E hoje a gente vai falar a partir da história de vocês, que a gente sabe é uma história maravilhosa, é uma história de vitória, é uma história de superação, de persistência, de fé. E a gente gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho mais dessa história para nós, né? São 7 anos de casado, 13 anos juntos e algumas reviravoltas no início que fizeram parte também da história de conversão de vocês. Na verdade, eu acho que a história de vocês se mistura com a história de conversão também. Então, por favor, conte um pouco mais para nós aqui, Matheus. Vamos lá. Vamos ver por onde que a gente pode começar, né? Bom, a gente começou, né, o nosso relacionamento namorando lá em 2013, final de 2013. Nós nos conhecemos, ficamos um tempo ali, né, namoro e tudo mais. E depois de algum tempo, né, veio a Lara, né? Vamos resumir um pouquinho ali. Mas antes mesmo de nós casarmos, né, a Lara veio como um fruto, né, do nosso relacionamento, que é a nossa primogênita, hein, nossa filha mais velha, que hoje está completando quase 9 anos. E depois da vinda da Lara, ali no início, né, a gente pegou um pouquinho nós de surpresa, mas a gente caiu de cabeça, né, mesmo sendo tudo novo, nós sendo novos também, sem experiência. E de primeiro momento, assim, foi algo que a gente realmente abraçou muito isso, como a Fran como mãe, eu como pai, e depois a Lara veio a nascer. E só que tudo isso estava ocorrendo mais ou menos no mesmo tempo quando eu estava iniciando ali a questão do Mister e tudo mais, e pouco tempo depois as coisas acabaram mudando um pouco, a mentalidade, né? Nós não tínhamos um relacionamento ainda firme com Jesus, né? Não éramos convertidos. A gente acreditava em Deus, né? Até fazia as nossas orações, mas era algo mais raso, um pouco mais superficial, assim. Mas de certa forma nós já tínhamos fé, né? Mas realmente faltava essa intimidade, né, com o Senhor, essa busca e entender também que o Evangelho é algo sacrificial, é algo transformador. Então a gente não deixava ainda ser transformado pela palavra, pelo Evangelho de Cristo. Jesus como Salvador, né? Como Senhor para estar exatamente, o Jesus bonzinho, Jesus que... É uma boa definição e tem muita gente que está assim hoje na igreja, né? A pessoa tem fé, a gente brinca que é o simpatizante de Jesus. É legal, né? É legal, ele curte, ele até crê que o Senhor existe. Dá uma emoçãozinha não ali, Sim. Chora, é o cristão talvez não praticante, né? Não, você resumiu bem, tem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Então não tem uma vida realmente convertida. E eu penso que a história sua de conversão teve muito a ver também com essa história, né? A união de vocês e a carreira tua que estava alavancando bem nesse momento, né? Tava, com certeza. Foi ali em 2017, né, quando eu ganhei o Mr. Brasil. Na verdade, pouco tempo antes de eu ganhar o Mr. Brasil, eu e a Fran acabamos nos separando, né, e a gente rompeu o nosso relacionamento. Até então nós não éramos casados ainda, mas morávamos juntos. E até esse momento nós, na verdade, até frequentávamos células, né, não aqui na igreja dos filhos ainda na época. Então a gente tinha uma busca, assim, mas como nós falamos, né, não tinha aquela transformação, não tinha aquela vivência, aquele compromisso com Cristo, né? Então eu queria viver muitas coisas que o mundo oferece. E ali em 2017, então, um pouco antes de eu ganhar o Mr. Brasil, a gente acabou rompendo o relacionamento. Aí eu fui viver tudo isso que o mundo, aquela fase, aquele momento estava me oferecendo, né? Longe das coisas de Deus e do projeto de Deus. Mas também foi um momento assim de muito aprendizado, onde essa vivência depois foi me fazendo repensar muitas coisas, né? Então, ao mesmo tempo também me abriu portas, né, na carreira profissional. Até então eu trabalhava no negócio da família, que hoje eu continuo trabalhando lá, que é a loja, né, a Song Homem e Mulher, para quem não conhece. E depois eu acabei deixando também a loja e indo viver, fazer a carreira de modelo internacional. Até então eu já fazia alguns trabalhos aqui no Brasil, mas depois que eu ganhei o Mister ali, acabou abrindo muitas portas, daí eu fiquei em 3º lugar no Mundial. Então, muita gente já em outros países já acabavam me conhecendo e já estavam de olho em mim para
fazer a gestão da minha carreira, enfim. Então tinha várias propostas, né? E isso acabou também, de certa forma, não que eu transparecesse isso, mas no meu íntimo, no meu interno, isso acabou subindo para minha cabeça, vamos usar assim, nessa expressão. Sim, sim. E acabou que eu fui viver tudo isso, né? Fui morar fora daí, logo em seguida, na virada de ano de 2017 para 2018. Eu passei a virada dentro do avião, embarquei para Tailândia e fui lá passar uma temporada, né, modelando internacionalmente. Então esse foi um dos momentos, foi na verdade o momento mais sombrio, eu diria, né, mais ao mesmo tempo distante de Deus, e eu não entendia, né, não percebia que Deus na verdade estava me atraindo, mas longe da minha família, longe dos meus conhecidos. E nesse momento também o acesso às coisas do mundo, às coisas, até mesmo coisas ilícitas, era de muito fácil acesso. Então isso também acabou, como é que eu posso dizer, me levando para um caminho de certa forma ruim. Mas na minha mente eu estava tranquilo, porque eu não estava fazendo mal a ninguém, né? Não desejava mal a ninguém, só que eu estava fazendo mal a mim mesmo. Estava me distanciando do propósito de Deus para a minha vida, do cuidado que eu deveria ter comigo mesmo, né? Então, nesse momento foi onde, pouco tempo depois, quando eu voltei da Tailândia, na verdade, foi quando eu tive uma experiência muito forte com Deus. E nessa experiência eu entendi o cuidado de Deus pela minha vida. Eu senti o amor dele ali, nessa experiência, voltando para o Brasil já, onde o Senhor me mostrou o final da história se eu continuasse vivendo da forma que eu estava vivendo. Se eu continuasse tomando as decisões e as escolhas que eu estava tomando, que não eram boas escolhas, né? Estavam me levando cada vez mais longe de Deus, mais perto do inimigo. Eu estava, na verdade, assim, hoje eu consigo enxergar que eu estava nas mãos do inimigo, assim. Eu estava fazendo exatamente o que o inimigo gostaria que eu estivesse fazendo. Mas Deus, ele é maravilhoso, né? Na sua infinita bondade, ele me resgatou e me mostrou o amor incondicional e que ele tinha uma nova história para minha vida. Certamente Uau. nesse tempo devia ter muita gente orando também por você, né? Com certeza, Né? com Muita certeza. gente estava coberta de Com oração. certeza. E a Fran estava como essa época? Criando uma bebê sozinha? Como é que era? Foi um Dificuldades, momento que eu fui muito ferida, né, nessa fase. Principalmente o Matheus estava lá, vivendo a vida deslumbrado. E nesse momento as redes sociais também já estavam ali, né? O Instagram, né? então já tinha eu stories para postar. eu postava direto, né? O que eu estava fazendo, e então isso também acabava machucando, né? Sim, até chegou um momento que eu parei de seguir. Eu lembro que eu falei, não, eu prefiro não ver, porque o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Era essa visão que eu tinha na época. E foi bem desafiador, bem difícil para mim. Eu estava com a Lara pequena, fui morar na casa dos meus pais novamente. E até nesse período eu cheguei a ter um relacionamento com uma outra pessoa. Deu quase um ano, assim. Foi um escape, né? Uma carência emocional, e eu precisava de alguém para estar ali junto comigo. Principalmente porque eu estava com a Lara, então eu queria ter um suporte, uma base, sabe? Enfim. E foi onde eu busquei, mas depois eu vi que no meu coração não era aquilo que eu queria, sabe? Eu não via como um relacionamento para ir para frente, com evolução. Então foi bem difícil para conseguir ter esse rompimento desse relacionamento. E eu consegui romper foi ali quando o Matheus estava voltando para o Brasil. Eu tinha muito sonho. Eu sonhava com o Matheus, mas assim, eu não pensava nele, eu não olhava as redes sociais dele, mas eu tinha muito sonho. Eu falava, poxa, será que é Deus me dando um sinal, fazendo... Porque eu fiquei muito ferida com ele. Então eu tinha raiva dele, né? E daí no sonho era tudo tão legal, assim, parecia ser tão gostoso. E daí eu comecei a entender aquilo como um sinal de Deus. Engraçado que, sem eu contar, eu sabia exatamente quantos dias faltava para o Matheus chegar no Brasil de volta.
Assim, era algo para mim muito sobrenatural, sabe? Então, Incrível. Então foi onde eu consegui ver que, não, pensando bem, eu acho que é ele. Embora ele não demonstre que ele queira estar comigo e não fale nada do tipo, mas eu acho que vai dar uma reviravolta, sim, é ele. Eu até falava, às vezes brincando para algumas amigas minhas, falava assim... deixa, o Matheus tá lá trabalhando, deixa, ele vai voltar rico pra gente casar. E mais ou menos... Profetizou. E deu certo. O rico ainda, né? Ainda falta Um pouco, mas deu certo. Ele voltou com o dinheiro pra gente casar. Olha Isso só. foi. E como é que foi esse processo? Assim que ele voltou, vocês restauraram? Como que foi esse processo de restauração até o casamento e o início do casamento? Como foi esse processo? Esse processo, ele iniciou ali no Matheus, né? Nessa fase que ele voltou da viagem, onde ele teve essa experiência, e ele buscou fazer o caminho de volta, né? Sim. É que, na verdade, né, eu acho que é bom contar um pouquinho da tua parte também, do teu lado, e um pouco do meu, né? Porque cada um, nós nos casamos, mas cada um é uma pessoa, teve uma experiência diferente, Sim. né? E Deus falou de formas diferentes, até que chegou no momento onde se juntou ali, Deus, né, chancelou. Se quiser continuar. Daí eu terminei esse relacionamento e fiquei ali, né, na minha. E o Matheus foi fazer esse caminho de volta, então foi onde ele me chamou para conversar e pediu perdão. Foi um momento bem, bem impactante, assim, porque eu não esperava que ele fosse ter essa atitude, né? Porque, na minha visão, ele tinha a visão de que ele era o certo. Porque, igual ele falou, ele não fazia nada errado, né? Ele não fazia mal para ninguém, não matava, não roubava. Nada errado no olhar do mundo, na verdade, Isso, né? Não no isso. olhar bíblico. Como eu não tinha Exatamente. entendimento, apesar de ter contato com a palavra, mas não entrava como uma verdade, né, absoluta, a palavra de Deus. Eu pegava só aquilo que me convinha, né, que eu achava bom, eu colocava em prática. Então, mas ao mesmo tempo era errado, né? Era errado perante a palavra de Deus algumas coisas que eu fazia. E daí, nesse contraponto, no meu lado ali, eu tendo as experiências com Deus, na verdade eu fui para pedir perdão porque eu entendi um pouco mais, aprendi um pouco mais sobre perdão, sobre liberar perdão, mas eu nem fui com a intenção de nós voltarmos, né? Isso depois foi um agir de Deus, não era a minha pretensão que a gente voltasse, entende? Eu não imaginava que a gente iria reatar, que Deus ia restaurar a nossa família. Eu fui simplesmente para pedir perdão porque eu tinha entendido que eu tinha machucado muito ela no passado e eu precisava olhar no olho dela, ser homem e pedir perdão por todas essas coisas que eu tinha feito. Então, a partir dali, né, que Deus começou a mover uma outra parte, porque eu já estava com a visão de estar voltando para fora, o meu foco estava em continuar na carreira internacional, em morar fora. Na minha mente, se eu ficasse aqui, se eu casasse, se eu fizesse alguma coisa, ia acabar com a minha carreira e não era isso que eu queria, né? Mas, como diz a palavra, né, o homem faz os seus planos, né? Mas Deus, a palavra final vem do Senhor, então, realmente... Eu busquei ser obediente a todo momento e eu fui colocando em prática aquilo que Deus vinha me direcionando. E quando gerava entendimento, eu ia e colocava em prática. Tá? Muito interessante, assim, que você... Eu acho importante colocar isso aqui, né? Às vezes, você não sabe como consertar tudo. Nossa, às vezes, né, você não tem nem expectativa de consertar tudo. Às vezes a situação ficou tão difícil, tão distante, que você não consegue imaginar de fato onde vai chegar uma restauração. Mas olha, que exemplo. Como o Matheus falou, ele ouvia da parte de Deus e ele ia lá e fazia. Ele entendia, ele tinha um entendimento. De repente, Deus falava com ele. Então, era um passo simples, na verdade. Eu sempre digo, o evangelho é muito simples. Ele não é fácil. Simples é diferente de fácil. O que é o simples? Pedir perdão. É isso, não tem nada complicado nisso, mas é fácil, não é? Agora, vai de você querer obedecer, o que é simples mesmo sendo difícil. Então, faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Ah, mas não vai adiantar, não vai restaurar tudo, não vai mudar nada os meus erros ou o que aconteceu no passado. Não, mas não é sobre o final da história, é sobre o processo.
É sobre você dar passos em direção àquilo que Deus te mandou fazer. É para pedir perdão? Então peça perdão. É para você tentar uma reconciliação, nem que seja por uma amizade, que foi o primeiro passo? Sim, Faça isso. Tenha paz com todos. A Bíblia deixa isso muito claro. Tenha paz com todos. Tenha do que depender de você. Então, aquilo que o Senhor te direcionar a fazer, às vezes é dar um presente. Ai, mas eu vou dar um presente? A pessoa, né, machuquei, ela não faz sentido. Apenas ouça a voz de Deus e obedeça. E o restante, o desenrolar dessa história é com o Senhor, né? E aí ele vai trabalhando. Aquilo que estava, talvez, um bloqueio no coração da Fran, começou já... Opa, alguma coisa está mudando aqui, né? E como é que foi para ti, Fran, esse momento assim que ele veio te pedir perdão? Foi onde eu vi que, poxa, o Matheus está diferente. Um pouco antes disso acontecer, a irmã do Matheus estava iniciando também uma caminhada com Deus, mas ela já tinha dado uns passos mais à frente também. E daí eu vi que o Matheus estava indo ali no mesmo caminho. Daí, quando eu vi que ele teve essa atitude, eu pensei, poxa, acho que está mudando alguma coisa aí, né? Eu vou estar disposta a ter uma amizade com ele. E daí foi onde Mais pra começou frente, Deus começou a engrenar, né? Deus começou a mexer ali algumas coisas e nesse momento é importante comentar, eu acredito, né, pra gente gerar também um discernimento, né? Pessoas que podem estar passando por situações parecidas ou semelhantes à nossa, porque normalmente quando a gente começa a querer se alinhar, o inimigo ele tenta acabar com isso. Né? Sim, então a gente precisa realmente estar buscando essa intimidade com Deus, estar rodeado de pessoas que vão ser voz de Deus, né? Não voz do inimigo na tua mente, porque dependendo com quem tu anda, a pessoa vai aconselhar totalmente o contrário daquilo que Deus quer, né? Exatamente. Então é muito importante também as amizades, né, com quem você está se aconselhando e o que está consumindo, né, nas redes o que sociais nós estamos hoje, consumindo também, porque senão às vezes Deus está falando uma coisa e a gente não está querendo aceitar aquilo e quando a gente começa a se alinhar, o inimigo vem e tenta roubar, né, isso de nós. E eu via que depois eu percebi que o inimigo ele estava a todo tempo tentando roubar o meu amor pela Fran, a minha admiração por ela, querendo colocar coisas, né, para me chamar mais atenção para eu ir para um outro lado, né, seja a fama ou dinheiro, enfim. E depois o Espírito Santo foi trazendo isso, foi me convencendo disso. E então a gente começou realmente a perceber que Deus queria a restauração da nossa família, né? Então depois teve palavras proféticas sobre isso. Antes da gente... Impactou muito, muito, né? muito. Né? Deus usou pessoas ali para vir e profetizar sobre as nossas vidas sem saberem, né? Sem ninguém saber de nada. Nem nós não sabíamos. Eu não sabia nem o que era uma palavra profética, então foi bem marcante. Então Deus usou pessoas ali para direcionar algo que Deus já vinha falando conosco, mas estava naquela confusão na mente, então Deus usava pessoas para vir e confirmar e dar essa direção, dar essa confirmação, até que a gente entendeu o que era para reatar, né, e depois vir a marcar o casamento e tudo mais. Quanto tempo depois que você voltou e até o casamento? Eu voltei em julho. Aí ali por agosto, eu cheguei no Brasil dia 5 de julho. De 2018. Veio para o aniversário Vim da para o Lara, aniversário né? da Lara, de 2 anos. Que é dia 8 de julho. E depois ali por agosto eu pedi perdão para Fran. Em outubro, não lembro exatamente qual dia que foi. Início de outubro ali. Em outubro nós resolvemos reatar. E depois de um mês, daí eu falei, vamos reatar, né, da parte de Deus, Deus quer isso e tal, mas vamos com calma, vamos devagar, mas fazendo tudo certinho, com base na palavra de Deus. Então, o casamento até que foi quando? O casamento foi dia 12 de janeiro. Janeiro? Já de início de 2019. Então, de outubro a janeiro. Só perguntar mais uma data, que é importante. Quanto tempo vocês ficaram longe? Separados. Deu 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Por que isso é importante? Porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo que já desistiram. Sim. Verdade. Já desistiram. Porque já saiu de casa.
Ah, porque já tá com outra, porque já tá com outro. Ah, porque já desistiram. A pessoa abriu mão. Você Sim. vê, você foi correr atrás da sua carreira, você se mudou. Eu fui ficou morar fora do Foi país. morar fora do país. Foi, Um ano depois, 1 ano e 4 naturalmente meses. falando, né, no olhar humano, Era impossível. era impossível. Porque a gente chegou a morar 1 ano e pouco junto, né, 1 ano e 2 meses, daí separamos, ficamos mais 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses separado, né? Fui morar em outro Você país. vê, 1 ano e pouco. Agora, qual que é o segredo disso aqui, né? Talvez você esteja passando por uma situação dessa, ou pode encaminhar esse vídeo para alguém que sabe que está passando por uma situação dessa. O X da questão é que vocês se encontraram com Deus. É isso. E Deus uniu. Olha o testemunho de vocês, olha o que vocês estão contando. Olha, a gente sentiu, a gente recebeu a palavra profética, a gente começou a se... Vocês tomaram uma decisão em Deus e Deus tratou de unir vocês. Eu acho que aqui está o segredo, né, meu amor? É isso. Aqui Essa está o é a segredo. Enquanto você continuar tentando do seu jeito, nas suas possibilidades, né, sem colocar isso na mão de Deus, pode ser perca de tempo. E é muito provável que seja perca de tempo, porque, né, o nosso esforço sozinho, sem Deus, ele é extremamente limitado. Mas quando você tem fé e você busca a presença de Deus, Deus é capaz de fazer essa transformação sobrenatural. Poxa, quase 1 ano e meio depois. Quase 1 ano e meio depois. Eu diria até que aquilo que você for fazer, enquanto você quer alcançar algo e não for a partir da busca por Deus, mas a partir de você mesmo, vai te machucar. Ao invés de restaurar, ao invés de curar, vai te machucar muito mais. Então, certeza. não vale a pena você ficar tentando do seu jeito, no que você acha, na sua carência emocional. Não vale a pena. Sempre vai te machucar. E é uma coisa que faz parte até da minha história com o Thiago, que embora a gente não teve um rompimento, mas a gente sabe por convicção que nós nos encontramos porque os dois estavam buscando Jesus. No sentido de, aqui está Jesus. A gente sempre fala isso, né, amor? Os dois estavam aqui, ó, vou buscar Jesus, e a gente se encontrou lá. Vocês não foi diferente, né? Só que foi com um outro tempo, de uma outra forma, mas vocês estavam separados e daqui a pouco o Senhor começou a atrair, e aí vocês se encontraram lá de novo e o Senhor pôde trazer clareza e esperança Sim. da cura, né? E da transformação. Jesus foi o ponto de encontro e a gente crê num Jesus que une propósitos. Com certeza. Né? E ele uniu o propósito de vocês e, é claro, o propósito de Deus é sempre família. Família. É sempre família, né? Deus já tinha visto a Lara, Deus já tinha visto os filhos que viriam depois. A Bela, o Davi. Deus já viu lá na frente. Com certeza. verdade. Nosso olhar é tão limitado, Muito. né? Então Deus sempre dá um jeito de unir o propósito que ele tem. É verdade. E a verdade é que já estava escrito no coração de Deus essa Hoje união, vocês né? estão aí, vocês estão com a Lara há 9 anos. Imagina ela sem os Sim. pais juntos. Meu Quem que Deus, seria a né? Lara? Né? Quem que seria a Bela? Né? Então a gente não faz ideia o que as nossas decisões hoje, como indivíduos, um jovem que estava lá na sua carreira internacional, é um indivíduo. Ele tinha talvez mais pessoas aplaudindo para de fato ele ir para o exterior e aplaudindo a carreira e querendo que ele Com fizesse certeza. isso, Imagina, do que né? pessoas que ficassem. Não é? O que não foi isso Porque no, como no mundo que indivíduo, ele claro, imagina. Porque como indivíduo, eles olhavam e falavam, uau, é isso? Todo mundo quer isso. Sim. Ele está lá, onde todo mundo quer, na parte de modelo, onde todo mundo quer estar. Mas o Senhor olha aqui, ó, para Lara, olha para Bela, olha para o Davi, olha para Fran e para o Mateus como um pai, como um esposo. E ele tem um propósito infinitamente muito maior do que aquilo que na época o indivíduo queria, né? Mas é sempre algo muito maior do que nós imaginamos. Nossa, Com e a gente certeza. nunca imaginava, né? Passar por tudo que a gente passou após o casamento também, Após né? o casamento também, né? Também teve os desafios, os né? Como a gente já acertos pra já se fazer. conhecia há Claro. tempo, já tinha morado junto, nós pensamos, pô, depois que casar é 1000 maravilhas, né? Vai tá tudo perfeito. Vai estar Certo. tudo certo, a gente já se conhece há tempo, já conhece um ao outro no íntimo, como o que um gosta, o outro não gosta, enfim. Então a gente achou, sinceramente, achei que ia ser bem mais fácil do pós-casamento. Em Deus, casados, pô, tá certo, né? Moleza. Fim de história, tá não tudo tem certo. como dar errado. Mas também no pós-casamento também tiveram vários ajustes, né? Teve vários desafios. Mesmo pós-casamento ainda eu focava na carreira de modelo, até que Deus realmente veio a tirar isso dentro de mim, porque depois, né, na época não percebia, mas por um tempo aquilo ali acabou virando um ídolo, né? Virou uma idolatria.
na minha vida. Então, eu queria de fato obedecer a Deus, só que nessa parte eu não enxergava, eu não queria ceder. Tá, então eu quero que você fale sobre isso. Eu quero perguntar, porque isso aqui vai ter um link com muitas pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza. É bem importante. O quanto que a carreira de um dos membros do casal, de um cônjuge, o quanto a carreira pode prejudicar o casamento. Sim. O quanto a carreira pode prejudicar a união, o propósito maior e a família. O seu caso, a tua história, ela chegou a romper. E eu quero que você fale um pouco mais disso. O quanto o fato de você ter sido Mr. Brasil, que tem uma relevância enorme, você conseguiu um status enorme com isso e abriu portas internacionais para você. Mas o quanto que isso impactou na sua família, na época, a decisão do rompimento, na época, o distanciamento. Porque tem muitas pessoas, porque a minha pergunta, que às vezes acabam focando na carreira, acabam focando no seu sonho pessoal, e por conta disso a família vai desmoronando. Sim. E por conta disso, esquece de dar atenção em casa, esquece de dar atenção para os filhos, esquece de ter um tempo de qualidade com o seu cônjuge. E quanto isso é prejudicial na sua história, na sua carreira, isso para mim tá nítido, né? Foi muito impactante. Eu gostaria que você falasse um pouco mais o fato de ter sido Mr. Brasil, quanto que isso impactou nesse distanciamento da família. Impactou de uma forma muito grande, porque, por exemplo, hoje, né, pastor Thiago, eu não consigo me ver meses longe da minha família, da minha esposa, das minhas filhas, do meu filho. E nesse momento eu fiquei 6 meses longe, foi difícil, mas eu não iria cogitar fazer isso, ficar 6 meses longe, direto, só olhando por videochamada, né? Então, eu fiquei, nessa viagem na Tailândia, eu fiquei 6 meses longe da Lara, que tinha 2 anos. Nessa idade, passa voando, uma conquista, cada dia é um negócio diferente na vida da criança, né? Então, de certa forma, eu perdi algumas partes ali, né? E o ambiente também que você vivia, também era responsável também por, às vezes, deixar... Com certeza, né? Então, o ambiente onde eu estava, né, eram pessoas que estavam buscando coisas nesse sentido, muito semelhante, né? Vivendo uma vida sem propósito, uma vida só de curtição, de festa, né? Esse meio do entretenimento, né, de forma geral, não só modelo, mas ator, cantor, até mesmo jogador de futebol, são meios que o acesso às coisas são muito fáceis, então o pessoal se deslumbra um pouco, né? Eu deslumbrei um pouco com aquilo ali, cheguei lá, enfim, tinha festas para modelo, era muita coisa de graça, era bebida de graça, era comida de graça, então ia curtir e nem gastar do próprio bolso. E ao mesmo tempo também estava trabalhando bem, estava trabalhando super bem, estava ganhando bem. Então, quando eu fui para a Tailândia, eu fui visando, na minha cabeça eu pensava que eu estava, eu vou ganhar dinheiro, né, para dar um futuro melhor para minha filha, mas ao mesmo tempo eu estava ficando distante dela, né? Tava perdendo o que o dinheiro não compra depois, que é tempo de qualidade, né, com a minha família, no caso. E depois também de casado, daí tem essa questão ali que eu falei da idolatria, que a carreira se tornou um ídolo, porque a ponto de me cegar, né? E por mais que eu queria obedecer a Deus, mesmo depois de casado, a minha ideia era ir para fora, continuar modelando e levar a família. Só que eu fiz de uma forma que tanto não foi da vontade de Deus, que eu acabei indo. A ideia era ir, logo em seguida levar a família, só que as coisas começaram a não acontecer. Naturalmente, no olhar humano, tinha tudo para dar certo. E eu cheguei lá e não estava acontecendo. As portas fecharam. Não escutei direito a esposa, sábia, né? Que ela não estava muito em paz que eu fosse para lá, mas eu fui. Eu falei, é isso. Aí fiz um voto, um negócio ali com Deus, uma prova com Deus meia boca, assim, daí Deus respondeu. Deus respondeu, assim, e daí eu fui, e a ideia, de fato, a intenção era boa, mas como dizem as línguas aí, de boas intenções o inferno está cheio, e realmente, né, não basta boa intenção. A gente precisa tentar fazer o certo, ter contato com Deus, porque quando eu fui para lá, as coisas começaram a não acontecer, porque eu estava cego, com a carreira de modelo, ser famoso, e eu fui com a proposta de me fazer, a gente me fazer ficar famoso lá.
E essa era realmente a intenção dele também lá. Eu fui para as Filipinas já casado e as coisas começaram a não acontecer, como eu falei. E o que era para ser 2, no máximo 3 meses para minha família estar lá, já tinha passado 3 meses, estava no 4º mês e nada ainda. E financeiramente o dinheiro acabando aqui, as coisas não acontecendo lá e não podendo trazer minha família. E eu estava alguns meses já confuso, sem saber o que fazer, falando com Deus, eu não escutava, mas é que na verdade Deus já tinha falado, eu que não queria aceitar. E eu pedi o direcionamento de Deus e falava: Senhor, mas eu não estou entendendo, eu estou aqui, era para eu estar trabalhando, estar pegando os trabalhos bons, eu quero trazer minha família, por que não está acontecendo? Até que chegou um ponto onde eu comecei a questionar Deus e falei: Senhor, se o Senhor não me responder, o que eu devo fazer? Só que a última opção era eu voltar para o Brasil, no meu coração e na minha mente. E aí eu comecei a questionar Deus e eu falei: Senhor, eu vou começar a me mover. Eu vou tomar algumas decisões, como eu não estou conseguindo escutar a voz de Deus. Mas se eu tiver errado, que o Senhor me pare, que o Senhor me impeça. E nesse meio tempo também, nesse mesmo tempo, a Fran fez um jejum aqui, fez um propósito com Deus, para que Deus falasse comigo lá. Que não adiantava ele falar pra mim. É verdade. Porque tinha que falar pro Mateus. É verdade. Que era uma decisão que partia do Mateus, não de sim. mim. Senão só ia dar conflito. É verdade. E eu já tinha no meu coração de que não era pra ele estar lá. E eu quero deixar um adendo aqui, num testemunho pessoal. Eu também já vivi isso muitas vezes, de coisas muito menores, não eram decisões tão grandes, mas eu acho que isso serve para a mulher e para o homem. Tem coisas que não é você que vai convencer o seu cônjuge, tem coisas que é Deus que vai convencer, de coisas até pequenas, eu digo para vocês, mas que experimente, né? Experimente orar, nem que precise jejuar mesmo, porque jejum tem que ser uma prática. Não é uma coisa só porque você quer uma resposta. A gente precisa estar jejuando. Experimenta, orar, jejuar e fala: Senhor, fala com o meu cônjuge. Convence o meu marido sobre isso, sobre isso. Às vezes eu Muito lembro bom. que, não é? Muito bom Evita esse testemunho. conflito, né? No início Muito do meu bom, casamento, testemunho. a gente também teve nosso alinhamento. No início Sim. do nosso casamento. Estamos há 15 anos casados. Faz parte. E aí, né? os primeiros 5 anos, até nasceu o Natan, e depois continuamos alinhando, sempre alinhando. Mas, assim, os primeiros 5 anos, tinha coisas que eu não entendia. E não adiantava eu falar. E eu tenho certeza que vice-versa, eu estou contando aqui do meu lado. Mas tinha coisas que eu tentava falar e não entrava, sabe? Sim. E aí eu orava. Gente, era batata. Eu falava: Deus, fala com ele, faz ele entender, explica para ele, e mostra para ele, mostra meu coração para ele, mostra meu pensamento para ele. E era batata, gente. Era questão de uma semana. O Tiago, ele mudava a forma de entender, de pensar, de falar. Então, assim, olha, fica uma dica aqui, mulher, sabe? Fala menos com teu marido. Ora mais. E fala mais com teu Deus. Não, e detalhe, que Deus falou com o Mateus, foi, dias antes da... Porque foi ali quando estava começando a pandemia. Na verdade foi bem impactante, gente, porque é o seguinte, homem, eu não costumo ser tão, assim, coração de pedra, né, mas naquele ponto ali, por causa, então são 3 pontos importantes, né, essa questão da idolatria, né, que depois eu identifiquei que a carreira estava como um ídolo na minha vida, estava realmente tomando tomando o lugar da vontade de Deus. E também tem uma questão de uma grande diferença do que é vontade de Deus e do que é permissão de Deus, né? Porque muitas vezes Deus permite que nós vivamos algumas coisas, mas não era a vontade dele. Então ele permitiu que eu estivesse nas Filipinas. Eu fui discernir isso depois, né? Mas não era a vontade dele que eu estivesse lá. Mas por causa da minha insistência, dessa questão de eu estar lá, de eu querer, de eu não ceder, então ele permitiu que eu estivesse lá. E muitas vezes eu achava que era para eu estar lá porque Deus estava me usando. Então Deus estava me usando para fazer coisas boas, então muitas vezes a gente acha: mas Deus está me usando, então eu tô abalando aqui. Tava levando uma palavra. Porque eu estava levando palavra num meio onde a palavra de Deus era escassa, onde poucas pessoas conheciam de Jesus, então Deus não deixou de usar a minha vida para abençoar outras vidas. Só que mesmo assim eu entendi que eu não estava no centro da vontade de Deus, que foi apenas uma permissão de Deus, onde também nesse processo com certeza me moldou muito, foi um grande crescimento tanto para mim quanto para a Fran, mas ao mesmo tempo, depois que todo esse processo passou, fortaleceu muito o nosso relacionamento. Por quê? Porque a gente não desistiu, entende? Eu acredito que muitas pessoas talvez teriam desistido no meio do caminho. Sim. Né?
não teriam aguentado. Mas como a gente estava, mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, a gente estava sempre buscando em Deus, então Deus nos deu a vitória, e realmente quando o fardo parecia que a gente não ia mais conseguir carregar, a gente se achegava diante de Deus e apresentava as nossas fraquezas, o fardo diante dele, e ele ajudava, ele vinha, não filho, não filha, eu estou com vocês, continua firme, não desista, não, eu vou ajeitar tudo. Até que chegou o momento que Deus, olha, essa questão de eu voltar das Filipinas, Deus usou 2 pessoas para falar comigo que era para voltar para o Brasil. Eu falei, Senhor, não faz sentido. Eu não vejo eu voltando para o Brasil. Se for para voltar para o Brasil, eu não quero que o Senhor fale através de outra pessoa. Tem que falar diretamente comigo, Senhor, querendo mandar em Deus, né? Mas enfim. Vai vir com uma voz. Mas eu falei para o Senhor, não, Senhor, se é para eu voltar para o Brasil, o Senhor precisa falar diretamente comigo. Deus usou um pastor, Deus usou uma das minhas irmãs, e eu não aceitei aquilo, até que chegou um momento onde, resgatando ali no que eu falei antes, eu falei, Senhor, eu vou me mover, e se eu estiver errado, o Senhor me pare. As coisas não estavam acontecendo lá nas Filipinas, eu peguei e mandei mensagem para a minha agência lá da Tailândia, onde eu já tinha me dado bem, tinha trabalhado bem, eu falei, não, meu negócio é aqui na Ásia, vou mandar a mensagem para eles lá. O problema era o lugar ali, né? Aí mandei mensagem, falei para eles ajeitarem os vistos de trabalho e tudo mais, eles começaram a ajeitar os vistos, mas eu continuei orando. Aí naquele cenário de confusão, onde eu não sabia exatamente nada o que fazer, depois eu acordei um dia de manhã, fui tomar meu banho, fazer meu devocional, sempre colocava um louvor ali e orava. Aí uma manhã eu fiz isso e Deus veio assim, o Espírito Santo veio muito forte, me trouxe uma convicção muito forte, muito grande, falando, troca a tua passagem e volta o mais rápido possível para o Brasil, para a tua família. Então eu falei, meu Senhor, tá bom, eu vou obedecer, mas não faz sentido. Não faz sentido Deus, eu né? fazer isso. Não, na minha cabeça era a última opção, mas eu falei, Senhor, eu vou obedecer. E fui trocar minha passagem. Minha passagem estava só para julho de 2020 e isso era janeiro de 2020. E aí eu fui falar com a Fran, falei, Fran, cancela. Eu estava já ajeitando os vistos para ela, para a Lara, para minha irmã e todo mundo para Tailândia, para ela também trabalhar como modelo. Ela nem trabalhava como modelo, mas ela ia trabalhar também. Eu já estava ajeitando tudo. E aí Deus falou comigo, aí eu mandei mensagem para a agência lá da Tailândia e falei, não, me desculpa, né? Eu sei que vocês já estavam com o visto praticamente tudo certo, mas eu preciso voltar para o Brasil. Eu preciso voltar para minha família. Eles, não, mas... Eu falei, Deus falou comigo e eu preciso voltar para o Brasil. Uau. E nesse meio tempo também começou a aparecer alguns trabalhos, daí estava parado assim de trabalho lá nas Filipinas. Aí começou a aparecer uns trabalhos, começou a aparecer umas coisas, umas propostas novas. As pessoas falam, não, tu tem que ficar mais tempo aqui, porque agora tu vai trabalhar bem, agora não sei o quê. Começaram a encher minha bola. Eu falei, não, eu recebi um direcionamento, uma palavra de Deus e eu preciso voltar. E falei com a Fran, a gente se alinhou, ela falou, vai trocar passagem. Fui trocar passagem, aí estava muito difícil de trocar a data, os valores estavam muito altos. Daí eu falei, amor, para daqui a um mês e pouco tá tanto. Se for para daqui 2 semanas, está muito alto o valor. Daí ela falou, qual que foi a palavra que Deus te deu? É o que está mais barato ou é o quanto antes para tu voltar? Eu falei, tá bom, já entendi. É o quanto antes, né? Mas é o valor de uma passagem nova. Não interessa, a gente dá um jeito, né, financeiramente falando. Mas tu tem que vir o quanto antes. É sempre bom obedecer, né? Hoje a gente vê o fruto e vê como é. E tem a parte Maravilhoso, crucial, né, de eu ter obedecido exatamente da forma que o Senhor falou, pastor Tiago. Por quê? Porque se eu deixasse para um mês depois, aqui que vem o ápice do negócio. Eu troquei a passagem para o quanto antes e quando eu cheguei no Brasil, quando eu peguei a passagem, aí eu voltei para o Brasil, 2 dias depois fechou tudo lá nas Filipinas por causa da pandemia. Uau. Se eu espero mais 2 dias, já era. Eu tinha ficado preso lá. E 14 dias depois, fechou tudo aqui no Brasil por causa da pandemia. Uau. Então, se eu não obedecesse a Deus, se eu não seguisse na risca, né? Igual Moisés, né? Fala a pedra, ele vai lá e bate na pedra. Não. E os tem que seguir cada detalhe os primeiros países do direcionamento de Deus, né? Os primeiros países que a gente fechou as portas, que o Brasil fechou as portas, eram os países asiáticos, né? Sim, porque foi onde... Começou então, tudo. E ninguém sabia da pandemia. Então, ao mesmo tempo, né? Olha o cuidado de Deus. Mas olha a enrascada que eu poderia ter me enfiado em mais uma, né? Se eu não tivesse obedecido novamente ao Senhor. Mas pela misericórdia e pelo cuidado de Deus, pela minha vida e da minha família,
eu consegui voltar para o Brasil antes de tudo fechar. Eu tenho certeza de duas coisas na tua história. Primeiro, vale a pena obedecer, que é o que você está contando, né? Poxa, 2 dias, você teria perdido muito dinheiro lá, porque ia ter que ficar preso. Eu estava focando no dinheiro por causa do valor da passagem, mas daí Exatamente. eu ia ficar numa situação muito pior. Muito pior, porque daí você ia assim enroscar na carreira emocionalmente, e aí ia virar uma grande bola de neve. E a segunda coisa que eu destaco é o poder da oração. Porque se Deus falou com você de forma sobrenatural e foi através da oração, do jejum, da Frank. E é interessante falar, por isso que eu quis tocar nesse assunto da carreira, porque tem tantas pessoas que invertem prioridades. Sim. Às vezes a gente até sabe, olha, Deus em primeiro lugar. Mas o segundo e o terceiro lugar, a gente vai invertendo. Que deveria ser Deus, família e depois a carreira, depois o trabalho. Mas tem tantas pessoas que colocam o trabalho acima da família. Exatamente. E às vezes com coração bom. Deixa eu te falar. Às vezes você está caindo nesse erro. Porque a sua intenção é boa. Você diz assim, não, é que eu quero dar o melhor para minha família. Aí você foca na carreira. Aí você coloca muito mais energia, muito mais horas e você acaba distanciando a sua família. Você acaba ficando mais ausente em casa e mais presente no trabalho. Então, naturalmente, no seu coração, na sua cabeça, no seu tempo, no seu dia a dia, a prioridade está sendo invertida. E aí chega o ponto até de você colocar o trabalho na frente de Deus. Que é um pouco do que aconteceu com você. Você falou, né, que o seu trabalho, a sua carreira está virando um ídolo. Então você colocou, às vezes, a carreira na frente da vontade de Deus. Quantas pessoas caem nesse erro? Porque elas começam a ter o deslumbre do dinheiro e elas começam a ver, sabe, a tentar sonhar com uma provisão financeira abastada, com a prosperidade. Só que nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que é o Senhor que dá a verdadeira prosperidade. E que a verdadeira prosperidade não é só dinheiro. A verdadeira prosperidade vem de paz no seu lar. Tem que ter harmonia na sua casa. Tem que ter saúde. Tem que ter segurança. De que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e pagar os melhores planos de saúde do mundo e ter uma doença incurável, sem tratamento? De que adianta não ter segurança em casa? Não ter um ambiente seguro, não ter uma paz? Né? A paz que excede todo entendimento. Então aqui está a prosperidade verdadeira. O que a gente precisa aprender com isso? É sempre Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, o casamento. Em segundo lugar, é marido e mulher. Terceiro lugar, os filhos. E em quarto, para frente, carreira. E quando você segue esses princípios, quando você segue essa prioridade, Deus vai mandar a prosperidade, Deus vai mandar a provisão, Deus vai mandar a visão, Deus vai mandar a alegria, Deus vai mandar a harmonia no lar. E todos os sonhos vão sendo realizados. Mas a gente vê tantas pessoas invertendo, né, meu amor? Invertendo essas prioridades. E aí que muitos casamentos se perdem. E é muito interessante, eu quero acrescentar, que você talvez esteja trocando essas prioridades. Talvez a sua carreira esteja, sim, acima da sua família ou até mesmo de Deus, mas você não percebe. Que eu acho que esse que é o ponto mais interessante. Você amava a Deus e queria obedecer a Deus. E na sua cabeça... Mas faltava discernimento, não percebia. Estava cego, de certa forma, referente a isso. Mas a idolatria nos cega. A idolatria nos cega, de fato. Porque se falasse, como a gente está falando aqui, primeiro lugar Deus, depois a família, depois o trabalho. Provavelmente eu ia concordar e ia achar, às vezes, que estava fazendo. Eu tô aqui pela família. Isso, exatamente. Então, é por isso que eu tô aqui essa pela família. Essa questão de discernir, né? E para colocar em prática as nossas atitudes estarem coerentes, né? Perfeito. Com essa ordem de prioridade. Porque é muito fácil falar, Deus em primeiro lugar. Mas daí, no primeiro momento de uma grande decisão, não consulta a Deus. Então, Deus não está em primeiro lugar. Perfeito. Né? Então, são coisas nesse sentido. Às vezes, falando assim, parece fácil, mas no dia a dia, às vezes, a pessoa fica confusa, né? Não tem esse entendimento. Né? E talvez vocês vão perguntar, e como é que eu vou saber? Que se eu mesmo estou me auto-enganando e não consigo enxergar, como eu vou passar a enxergar? Um ponto muito importante que eu vou também pegar a tua história é que você talvez questione por que algumas coisas não estão dando certo. Talvez não seja nem na carreira, mas pode ser financeiramente, pode ser de outras coisas. O que está faltando? Às vezes você precisa, de fato, parar, fazer um propósito de oração diferente com Deus, de jejum, parar para ouvir a voz de Deus. Deus, o que
que eu estou desalinhado com a tua vontade. Porque ali foi travando as portas, foi fechando portas. Mas quando Deus te mandou voltar, as portas começaram a abrir. Porque é muito interessante isso. Vai haver tentações. Quando as coisas começam a acontecer, não quer dizer que é Deus. Mas às vezes você não ouviu da parte de Deus o que era para fazer e você vai achar que é. Então, o X da questão para mim, sempre, para tudo na nossa vida. Tudo. O X da questão é sempre: pare para ouvir a voz de Deus. E isso não é fácil. É simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque estamos sempre na correria. Ai, a bendita da correria. Quem que para? Não para nem para descansar, não para nem para ter tempo com a família. Vai ter tempo com Deus? Qualidade? Então, esse é o desafio da nossa existência. Parar para ouvir. Para ouvir. Para ouvir a Deus. Meu Deus. E Deus foi muito específico nesse propósito, sabe? Agora falando, eu lembrei que eu cheguei num lugar, tinha as mulheres falando do jejum de Esther. Falei, opa, acho que é uma boa ideia. Aí eu cheguei em casa, abri a Bíblia, pau, o livro de Esther, e tipo, só tem umas 3 páginas, assim, é muito curtinho, né? Eu falei, não pode ser uma coincidência, né? Jesuscidência. Uau. E assim, foi um tempo frustrante para mim, enquanto o Mateus estava lá viajando, porque ele foi, eu não queria muito que ele fosse, né? Então já começou por aí, mas eu querendo ser uma esposa submissa, andando no mesmo caminho que ele foi, e aceitei ele ir. Mas, ao mesmo tempo, dentro de mim, eu tinha ficado chateada, triste, frustrada, porque a gente mal tinha acabado de casar, ele já saiu de novo. Meses, né? Aí, dentro de mim, aquilo ali me machucou de verdade, né? Foram gatilhos de novo, sim, né? Sim. Então, onde foi importante ter essa convicção do casamento, sabe? De que se separar não era uma opção. A gente estava ali junto, e a gente ia continuar junto, e eu precisava dar um jeito de resolver aquela situação. E eu sabia que eu não era eu que ia resolver. Dá um jeito de fazer dar certo, né? Mas com base nos princípios, né? Onde eu fui correr aos pés de Jesus e falei, Jesus, resolve isso para mim, porque assim não dá para ficar. Não está afetando só a mim, está afetando a Lara também. Então, Jesus foi lá e deu um jeito de trazer o Mateus de volta. Uau, que história, né? E depois Thiago? teve o tempo ali que ele reconheceu, né? Que não foi legal o que ele fez. Então teve também um tempo de perdão e de cura, de arrependimento. Né? Como sim. eu falei ali antes, né? Que eu entendi que foi permissão de Deus, mas não era vontade de Deus. Que foi um erro mesmo, essa minha decisão. Então eu precisava me arrepender, precisava pedir perdão. Mesmo, como a gente falou, né? Mesmo depois já estando em Cristo. Então, fora isso, teve alguns outros desafios, mas sempre em Deus, sempre com base na palavra, né? Às vezes algumas coisas que a gente precisava de algum alinhamento, a gente, vamos para a palavra. Vamos trazer a palavra de Deus. Como é que a gente vai sair disso aqui, né? Não é quem que tá certo, eu tô certo, ela tá certa. Não, o que a palavra diz, né? Isso. E depois que Deus restaurou, Deus trouxe a Belinha e trouxe o Davi. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais agora sobre a paternidade, a maternidade. Eu sei que vocês são pais excepcionais, né? Maravilhosos. A gente que acompanha um pouquinho a rotina. Fala um pouquinho sobre isso. Como que é o seu coração também em ser pai da Belinha, da Lara e do Davi, que é um presente de Deus, né? Conta um pouquinho mais sobre os filhos e como que vocês lidam com isso. É algo assim, começou ali com a Lara, né? A gente já teve a primeira experiência, depois a Bela foi fruto de oração também da Lara, né? A Lara sempre pedia muito uma irmãzinha, daí a gente ensinou ela, né? Então ora, se for da vontade de Deus, então ora para que você tenha uma irmãzinha. Dela começou a orar, então veio a Bela, aí depois também no segundo filho já era desafiador. Mas daí eu falava para a Fran, não, a gente vai ter mais, né, em breve. Daí a Fran, não, meu Deus, ela ficava meio assim. Aí eu também fui orando a Deus, para Deus mudar o coração da Fran, né, para ela estar em paz de nós termos mais um filho. Né? Eu acho que deu 2 semanas, depois uma semana, não deu nem tempo, Deus já moveu, já amansou o coração dela. Ela falou, não, vamos ter mais o 3º filho. Porque era sempre a questão, a gente sempre pensava
na questão financeira, na questão do tempo, né, de ter esse tempo com os filhos. Então veio o Davi e a gente foi crescendo, né, amadurecendo muito como pais. Continuamos, claro, tendo as nossas falhas, né, mas buscando sempre crescer, sempre amadurecer, melhorar em Deus. E com a vinda do Davi, nosso terceiro filho, que, para quem não sabe, né, é um filho atípico, né? Então, o Davi veio com o diagnóstico da T21, da síndrome de Down, né? E, na verdade, desde o início, quando nós fomos fazer a ultrassom morfológica, né, nós tivemos um diagnóstico de morte, né? Então, quando nós fizemos a de 13 semanas, né, o médico falou que ele não ia sobreviver, que a gestação não ia continuar, né? Provavelmente o corpo da Fran ia expelir sozinho e tudo mais. Mas eu tinha uma palavra de Deus. Uau. Eu lembro desse dia quando você me ligou desesperado e a gente, todo mundo em oração, colocou todo mundo em oração diante do Senhor. Falou, não, a palavra do Senhor é que vai prevalecer. Com certeza. Amém. E prevaleceu. E então foi algo assim, uma experiência muito, muito diferente, muito desafiadora, né, amor, né, Fran? Sim. E só que eu tinha uma palavra de Deus, porque era um desejo muito grande do meu coração ter um menino. E um dia, uma noite, na verdade, eu estava em casa lavando a louça e normalmente às vezes eu ia lavar a louça assim e começava a entronizar o Espírito, tá ali num espírito de oração, e até mesmo antes de eu começar a orar ou abrir a minha boca para falar com Deus, o Espírito Santo veio. Eu já sabia que a Fran estava grávida, mas até então a gente não tinha feito a ultrassom, não sabia o sexo, nada, e daí o Espírito Santo veio e falou comigo que era um menino e que o nome dele seria Davi, era Davi. E eu fui pego de surpresa, assim, o Espírito Santo me pegou de surpresa. Eu falei, como assim, Senhor? É um menino, então? Daí eu questionei a Deus, falei, por que Davi? Nem era um nome que eu imaginava, nunca tinha pensado em dar, mas realmente foi um nome dado pelo próprio Deus, né, com bastante significado. Depois a gente vem entender um pouco mais, né, dos desafios que estavam por vir. Mas eu tinha uma palavra de Deus, que para mim não fazia sentido eu receber essa palavra, Deus falar que é um menino, que era um desejo do meu coração, que para mim era um presente, para depois falar que ele não ia sobreviver. Então, nós fomos ali, naquele momento do diagnóstico, né, da ultrassom, pegou um pouco a gente de surpresa, porque eu, todo bobão, fui lá esperando só confirmar. Gente, foi assim, eu fui só querendo confirmar, né, que é o sexo do menino. Não estava no meu caso, eu não tinha nem me ligado que é ali onde você vê na morfológica, né, se pode ter alguma complicação, algum problema, uma formação ou algo do tipo. E então a gente foi pego de surpresa, né, com um balde de água fria, com essa notícia que não iria continuar a gestação, mas como a gente tinha uma palavra, aquilo ali não desceu no meu espírito. E a Fran também acabou ficando um pouco, como é que eu posso dizer, desestabilizada, né? Desestabilizada no momento. A gente saiu dali, ela saiu chorando, mas eu falei, não, amor, isso não está certo. Isso é um diagnóstico humano. Não faz sentido. Eu falava para ela, isso não faz sentido. Eu recebi uma palavra de Deus para falar agora que o nosso filho não vai sobreviver. Tá errado isso, tá errado. E, enfim, resumindo um pouquinho, a gente seguimos com o processo do Davi e a gente se manteve firme no propósito, com oração, juntávamos a família todo sábado, toda semana. A gente juntava a família para estar orando pelo Davi, orando pela gestação, pela saúde, declarando vida, declarando, que ganhasse forma cada parte do corpo dele, porque tinha grande probabilidade de, se ele sobrevivesse, dele ter doenças, né, malformações, doenças raras, um monte de coisa. E as coisas foram acontecendo, a gravidez foi evoluindo, né? Depois a gente chegou a fazer o teste, né? O exame para saber se tinha de fato a síndrome diagnóstico ou não. Que até então era uma suspeita da síndrome, né? Que não tem como diagnosticar a síndrome de Down,
por ultrassom. Existem exames específicos para serem feitos. Mas então, nesse tempo de oração, o que no início lá era um diagnóstico de morte, depois que nós nos juntamos, a família toda em propósito, a igreja também, né? A igreja dos filhos aqui, nós levamos, né? Isso foi apresentado para colocar em oração. Então, tinha muitas pessoas orando pelo Davi, orando por nós, para nós estarmos fortalecidos também. Enfim, nesse processo Deus foi falando muito, foi nos ensinando muito, e até que o Davi veio, realmente nasceu com vida, né? Ele já, nesse processo, depois do nascimento, ele ficou 2 meses na UTI, deu infecção generalizada, né? Deu sepsis, deu um monte de coisa, um monte de complicação, só que a todo momento eu estava com o coração em paz. Parecia que o negócio ia melhorar, daí daqui a pouco vinha um diagnóstico contrário, só que eu conseguia, referente a isso, ficar em paz, porque eu tinha uma palavra de Deus. E eu me agarrei nessa palavra. Então, eu falava, independente do que as circunstâncias estão mostrando, o que meus olhos naturais estão vendo, mas eu tenho uma palavra. E eu vou me agarrar nessa palavra mais uma vez. E sobre ouvir a voz de Deus. Isso. Né? Glória a Deus. E o que isso despertou na tua vida, Fran, desde o nascimento do Davi? Nossa, eu acho que desde a gestação já, né? Podemos falar, porque teve ali uma frustração ao receber o diagnóstico, né? Teve todo o tempo, o processo de aceitação, né? Tem pessoas que aceitam muito fácil. Para nós foi um pouco mais delicado essa questão, porque nós somos jovens, né? Eu engravidei do Davi muito nova. E também de discernir, né, a parte natural e a parte espiritual, né? Porque a gente crê num Deus de milagres, a gente crê num Deus que cura, num Deus que faz maravilhas, então ficava nessa linha tênue, né? Do que é você simplesmente não estar aceitando uma realidade e qual que é até onde que é fé você está declarando, né, uma cura, uma transformação ou algo nesse sentido também, né? Então tinha algumas situações referente a isso, né? Sim, e Deus falou para mim, não, Davi vai nascer com síndrome de Down. E daí eu fui processando essa informação, né? E também, junto a isso, ele falou para mim que ele ia nascer com um problema no intestino. Então, assim, teve muito conflito interno, né, comigo, para entender, compreender, processar, aceitar isso e passar pelo processo, porque, assim, eu acho que a mãe, ela sente mais, assim, a gente que está ali com eles, né, dando, desde a maternidade, né, a gente está ali direto com eles, e eu sabia que ia vir chumbo grosso aí pela frente, né, no nascimento dele. E assim foi, ele nasceu bem, nasceu respirando sozinho, bem, o coração estava legal, mas assim, no dia seguinte ele ainda não tinha evacuado, então os médicos falaram, isso daí não tá legal. Eu falei, poxa, Deus, é verdade o que tu falou mesmo, ele vai ter alguma complicação na parte do intestino dele, né? Deus tinha usado uma mulher durante a gestação para me contar uma história, enfim, e daí eu já entendi. E assim foi, ele fez uma cirurgia, ele usou bolsa de colostomia, ele colocou ela com 1 mês de idade e fez a reversão com 1 ano e 4 meses. Então foi um processo longo. Ele foi um grande guerreiro, né? Foi. Assim como é o Davi bíblico, ele foi um grande guerreiro já desde o ventre. Exatamente. Ele estava lutando pela vida. Sim. E a gente que conhece o Davizinho hoje, ele tá com quantos aninhos mesmo? Tá com 2 2 anos. anos e pouquinho. 2 e pouquinho. Fez 2 dia 21 de Saudável. fevereiro. E come, gente. E come a beça. E Come come. bem. E pede mais comida. E Nunca come, vi pede. comer Pensar que também. e pastor, assim, ó, ele não comia nada, ele comia só um grãozinho, assim, um negocinho minúsculo, quando a gente tentou começar a fazer a introdução alimentar, né? Não tomava água e hoje tem Come. que cuidar para não comer demais, Sim. tomar glória a água o Jesus. tempo todo. Deus então, seja louvado. É bom você falar, Fran, você e o Matheus, até para os pais que passam esses desafios de saúde com seus filhos, né? Vocês tiveram que primeiro lutar contra o negacionismo,
Sim. né, do diagnóstico, e depois o processo de aceitação, e depois o processo de adaptação ao filho, que era Sim. diferente, era diferente Sim. das duas primeiras. E como que foi esse processo, né? A partir do diagnóstico, a partir de que ele nasceu, e eu sei que Deus fez coisas lindas no coração de vocês, inclusive um pouco da inspiração da carreira para a qual você está buscando agora se Exatamente, inclinar, tem a ver com aham. isso. Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso. E depois, então, depois de ter passado tantos processos com o Davi nos hospitais, despertou o desejo em mim de trabalhar na área da saúde, né? Onde comecei a cursar enfermagem esse ano. E eu tô bem empolgada, tô bem feliz. Porque até então, todos esses anos da minha vida, eu nunca tive vontade de cursar algum curso específico. Então, foi algo que Deus colocou no meu coração e que vai dar certo, vai ser Já muito deu bom. certo, né? Já Porque deu veio com um certo, propósito, né? Com um Maior propósito, em exatamente. ajudar vidas, né? Ajudar outras vidas, né? Então, nesse processo, a gente começa a entender um pouco mais, né? Do que Deus quer nos ensinar com tudo isso que vem acontecendo, né? Mas toda essa questão também do processo da gente assimilar, da gente aceitar e também começar a enxergar a vida, né? Enxergar as coisas de uma forma diferente, Sim. com olhos que nós não tínhamos antes, né? E também ser mais empáticos, mais com as pessoas ao nosso redor, né? Que passam por situações semelhantes, Sim. né? Que têm filhos que são atípicos. Hoje, querendo ou não, ainda a gente tem uma certa estrutura, tem algumas condições que nos permitem, né? Cuidar um pouco melhor dos nossos filhos e tudo mais, e muitas vezes a gente vê, às vezes, mães solteiras, né, cuidando de filhos atípicos, e o desafio que é um desafio muito grande, e nós ainda temos apoio da família, né, temos apoio dos irmãos de fé, só que tem muitas pessoas que não têm apoio de quase ninguém, não tem família próxima, né, então realmente é algo muito desafiador, assim. A gente tem visto, a Fran também tem conhecido bastante pessoas, né, amor, que são mães atípicas. Sim. E muitas vezes mães solteiras, né, que passam por desafios. Daí a Fran às vezes fala, meu Deus, se para nós já é um desafio, tem pessoas ali, tem a fulana que eu conheci que ela é mãe solo, né, tem mais de um filho e é algo assim que a gente vê que é só Deus mesmo para dar graça, para capacitar, e se Deus permitiu que a gente passasse por tudo isso é para que nós saíssemos vitoriosos, para que Ele possa usar a nossa vida para estar falando e ajudando também outras pessoas, né? Outras famílias. Então, nós também somos muito gratos a Deus por ter conseguido a cada dia estar superando, né? Todos esses desafios e também poder contribuir na vida de outras pessoas. Amém, amém, com certeza, gente. Assim como muitos dos processos que a gente contou aqui na hora, a gente não entendia os porquês de Deus, Sim. mas a gente sempre vai ver algo muito maior, muito mais belo e que de fato Deus pode revelar ao longo do tempo, né? E que tudo faz sentido. Eu tenho certeza que vocês já são abençoadores, eu vou abençoar muito mais centenas e milhares de famílias, tenho certeza disso. Que linda história. Obrigado por compartilhar conosco. Obrigado você também que ficou aqui até o final agora desse episódio, que foi muito especial. Nós estamos aqui já há um bom tempo e a hora passou voando, graças a Deus. Eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais, mandassem um beijo, um abraço para quem está nos acompanhando, ficou até o final também conosco. E eu tenho certeza que nós vamos trazê-lo de novo, né, meu amor? Com certeza. Porque ainda tem muita legal. história ainda para A compartilhar. gente tentou ainda ser breve, né? Mas realmente foram várias partes assim da história Vários que a gente episódios. acabou nem contando aqui, nós não tínhamos tempo para isso, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu resumir um pouco e passar boa parte aí do nosso testemunho, né, amor? E agradeço, né? Nós agradecemos aí primeiramente o convite, né? Para estar participando aqui do podcast A Gente é Família, e também a todos que estavam aí conosco vendo e desfrutando desse momento aí conosco. E também mandar um abraço especial para toda a nossa família, para nossa casa, para a Lara, que inclusive está aqui pertinho escutando, para nossa filha mais velha, para a Bela, para o Davi
e para todos os nossos familiares e amigos aí também. Muito É bem. isso aí, gente. Obrigada pelo convite. Muito especial poder compartilhar um pouco daquilo que passamos, né? Amém. Gente, obrigada então mais uma vez pela presença de vocês. Vocês são tão jovens e já carregam uma história tão grande, tão profunda, com tantas inspirações e ensinamentos. Imagina o que o Senhor ainda tem para fazer em tantos anos, né? Agora a Fran vai se formar, enfermagem, vai ser incrível e vai ser um momento novo, uma nova fase na vida de vocês. Então a gente está aqui sempre acompanhando e celebrando aquilo que o Senhor vai fazer. Você que está aqui até o final, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa o sininho, deixa um comentário qual foi a parte dessa história linda que mais falou com você, que mais tocou o seu coração e compartilha. Nós temos aqui nessa história tantas identificações, pessoas que com certeza vão vir à sua mente, que podem ser abençoadas com tudo aquilo que nós aprendemos e ouvimos aqui nesse episódio. A gente fica por aqui, então. Até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, mais. tchau, Beijo. Tchau, tchau. Valeu.